Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: encontre a equação geral do plano tangente ao paraboloide z igual a x² mais 4y² dividido por 10. No ponto T, ponto de tangência T, 2 menos 2, 2. Lembra que a equação geral de um plano, que é a primeira coisa que o exercício fala, é uma equaçãozinha do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero. Equação geral de um plano, né? Equação geral de um plano, ax mais by mais cz mais d igual a zero. E ele quer que esse plano seja tangente a um paraboloide, ou seja, tangente a uma superfície. Geralmente as superfícies são dadas em expressões desse tipo: z igual a f de xy, que é o que nós temos aqui, z igual a x² mais 4y² sobre 10. Ou seja, z é uma função de duas variáveis. Nós transformamos essa função em uma função de três variáveis, nós incluímos, montando uma equação com essas variáveis, fazendo o seguinte: passando esse f de xy para cá, então nós transformamos essa expressão nessa z menos f de xy igual a zero. Porque daqui nós tiramos uma outra função. Nós tiramos uma função f, né, representada aqui por f maiúsculo, de x, y, z igual a zero. E dessa função de três variáveis é que nós tiramos o vetor normal ao plano. Lembre-se que o vetor normal ao plano, né, se você pegar um plano, né, imagina aqui um plano alfa. Você imaginar aqui um plano alfa, um vetor normal a esse plano é um vetor n que é perpendicular a qualquer outro vetor do plano. Você imaginar um outro vetor aqui, um vetor v. Esse vetor n é perpendicular a qualquer vetor desse plano. E o produto de n, produto escalar n vezes v é igual a zero. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque é a partir dessa função de três variáveis que aparece nessa equação aqui, é que nós vamos achar o vetor normal desse plano tangente. Que o vetor normal vai ser o vetor gradiente dessa função. Ou seja, o vetor normal, esse n aqui, ele nada mais é, o vetor n, ele nada mais é do que o gradiente desta função f no ponto de tangência t, que tem a coordenada x do ponto t, y do ponto t, z do ponto t, que vai ser igual a derivada de f em relação a x nesse ponto t, vezes i, mais a derivada de f em relação a y nesse ponto t, vezes j, mais a derivada de f em relação a z nesse ponto t, vezes k. Então esse aqui é o nosso vetor, né? Nosso vetor normal, esse plano. E o vetor v é um vetor qualquer do plano. Lembra que o vetor v, uma vez que você tem aqui um ponto de tangência, né, esse aqui é o nosso ponto t de tangência, esse vetor v é um vetor do tipo x menos x de t, y menos y de t, z menos z de t. Então, o produto desses dois vetores é que é igual a zero, né? Você vai ter o vetor normal, o vetor v, pertencente ao plano, eles são perpendiculares e o produto é zero. E daí nós tiramos a equaçãozinha para achar, né? Equaçãozinha para achar o plano tangente a esse paraboloide, que vai ser o quê? Vai ser a derivada parcial de f em relação a x no ponto t,
vezes o x menos o x do ponto t, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto t, vezes y menos y no ponto t, mais a derivada parcial de f em relação a z no ponto t, vezes z menos z do ponto t, tudo isso igual a zero. Então essa aí seria a nossa equação, que dá a equação geral de um plano tangente a uma superfície do tipo z igual a f dxy em um ponto de tangência t. Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro achar, né, essa função f dxyz. O que eu tenho aqui, ó, é um z igual a f dxy. Então vou fazer essas contas aqui, vou igualar isso a zero. Então se eu tenho z igual a x² mais 4y² dividido por 10, eu vou primeiro multiplicar em cruz, né? Então passo esse 10 para lá multiplicando, então vou ter que 10z, né? Passo o 10 para cá multiplicando, é igual a x² mais 4y² e daqui eu vou tirar que 10z menos x² menos 4y² é igual a zero. Então eu tiro aí a minha função f, né? F dxy é igual a zero. Aí eu tenho que a derivada parcial dessa função f em relação a x, né? Eu vou derivar x aqui, ó. Essa derivada é zero, menos 2x igual a menos 2x. E eu vou tirar que a derivada parcial de f em relação a x no meu ponto de tangência, que é 2, menos 2 é igual a menos 2 vezes x, que também é 2, que vai ser menos 4. Então eu tenho meu primeiro valor para usar aqui na minha equação. Aí eu tenho que a derivada de f em relação a y, né? Eu vou derivar y aqui, 2 vezes 4, 8, é igual a menos 8y, e daqui eu tiro que a derivada de f em relação a y em 2 menos 2 é igual a menos 8y. Então menos 8 vezes menos 2, que é 16. Então nós temos aí nosso segundo número, né? Então menos 4 vezes isso, mais 16 vezes isso, falta a derivada de f em relação a z. Então, derivada de f em relação a z é 10. 10. Pronto, não precisa fazer mais nada, né? Então, aqui não tem a derivada de f em relação a z é uma constante. Então, a derivada de f em relação a z é 10. Vou pegar esses valores e jogar lá, né? Então, nós vamos ter derivada de f em relação a x, que é menos 4. Então, menos 4 vezes x menos x do ponto de tangência, menos 2. Derivada de f em relação a y, 16. Então, mais 16 vezes y menos o y no ponto de tangência, que é menos 2. Menos com menos mais 2. Derivada de f em relação a z é 10, mais 10 vezes z menos z do ponto de tangência. Z do ponto de tangência é 2, então z menos 2 igual a zero. Então essa aqui é a nossa equação geral. Falta fazer a distributiva e ver como ela fica, né? Então menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes menos 2, mais 8. 16 vezes y, mais 16y, 16 vezes 2, mais 32. 10 vezes z, mais 10z. 10 vezes menos 2, menos 20. Tudo isso igual a zero. Colocando em ordem, né? Então vamos ter menos 4x, mais 16y, mais 10z, aí 8 mais 32, 40.
40 menos 20, 20. Mais 20 igual a zero. Lembre-se, a nossa equação é uma equação do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero. Ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então nós temos aí a nossa equação geral. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2 ou por menos 2 para deixar o x positivo, né? Se eu dividir por menos 2, ó, menos 4 por menos 2, 2x menos 8y menos 5z menos 10 igual a zero. Se quiser dividir mais, eu posso dividir por 2 de novo, só que aí aqui aparece uma fração, né? Não é necessário. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.